amigos, boa noite, paz a todos, graça e paz a todos, aos amigos, irmãos, irmãs, aqueles que estão nos vendo. Estamos iniciando mais uma live, segunda-feira, uma live de oração. Vou esperar um pouquinho para que os irmãos possam entrar, compartilhar aí com a gente um pouco da palavra de Deus. E a gente vai estar um tempo que nós vamos estar orando para que Deus possa nos abençoar nessa noite, uma noite muito meia fria, né? Um tempo meio fechado, mas estamos aqui firmes, juntos com os irmãos e as irmãs, para ter esse tempo de oração, tempo de nós compartilharmos a palavra de Deus juntos. Como você tem passado nesses dias? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa. Apesar das lutas, das dificuldades, nós estamos aqui firmes no temor do Senhor, que é o que que é o que vale a pena. Nós estamos aqui felizes, servindo ao Senhor em todo o tempo, buscando aquele que nos guarda, que nos protege. Então, enquanto você entra aí, nós vamos nos preparando, falando das coisas de Deus, do reino. E é uma grande honra poder estar falando com vocês. Lembrando sempre que nós estamos debaixo da autoridade da Igreja Batista da Vila Helena, sob a supervisão do nosso pastor Paulo Farias, da sua esposa, da pastora Vera, junto com os obreiros, irmãos e irmãs que trabalham nessa obra, nesse ministério. Esse é um tempo de oração que nós fazemos para que a gente possa conseguir chegar junto nos lares. Lembrando que nós fazemos essa live, esse culto é um culto de oração presencial que a gente tem na igreja, mas por causa desses tempos de pandemia nós estamos fazendo as lives, reforçando a palavra de Deus. E você, como tem passado? Está bem? Como está seu dia? Como foi seu dia? Seu fim de semana? Na sua casa, como foi? Que o Senhor abençoe a todos, aqueles que estão nos assistindo. Espero que as bênçãos do Senhor tenham chegado e alcançado a sua vida, sua casa, sua família. E isso é o que importa. Em nome de Jesus, nós estamos felizes porque o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui mais uma vez. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre gratidão. Às vezes nós temos que parar um pouco e olhar do lado para ver aquilo que já Deus tem feito nas nossas vidas. Então é isso que nós vamos compartilhar nessa noite, junto com os irmãos e as irmãs, e os amigos, aqueles que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aguardando que os irmãos também possam se ligar, se conectar. Enquanto isso, nós vamos falando das coisas e das grandezas de Deus, né? Lembrando sempre que apesar das dificuldades e das lutas, até aqui o Senhor tem nos ajudado bastante. Vale a pena servir a Deus, vale a pena estar com Deus, porque para cada dificuldade que nós passamos, sabemos que a vitória está próxima, né? E Deus nos abençoa não só com bênçãos materiais, mas também com bênçãos espirituais, não é verdade? E não somos perfeitos, não somos homens e mulheres perfeitos, mas somos aqueles que buscam a Deus em espírito e verdade. Estamos sempre debaixo da autoridade de Deus e da submissão, respeitando sempre a vontade de Deus e no temor do Senhor, né? E isso sempre é o que vale a pena. Servir a Deus nesses tempos requer isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Somos dessas palavras
que nós estamos aqui para servir a Deus, né? Estamos aqui para servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo a nossa força. Nesses dias boa noite aos irmãos que estão chegando agora. Esses dias eu estava em São Paulo, já faz 3 fins de semana que eu não posso estar na igreja, né? Estive viajando por motivos pessoais, e a igreja ela faz falta pra gente, né? A igreja é como a força onde nós buscamos a energia, a força espiritual para vencer as dificuldades. Na igreja que nós, junto com os irmãos, nós abraçamos os irmãos, ouvimos a palavra, cantamos e adoramos a Deus. E quando a gente fica longe, a gente sente falta deste calor, dessa bênção, né? Deste fogo e desse mover do Espírito Santo. Então, agora já estamos de volta, estamos aqui em Sorocaba, na casa da minha sogra, onde eu moro, nós moramos juntos, e participando dessa live com muita alegria no meu coração. Eu quero compartilhar um texto com você nessa noite, e eu me lembro uns dias atrás, até que o pastor Paulo citou ele, né? Lucas 22, 35, quando o Senhor Jesus pergunta aos discípulos dele, no capítulo Lucas 22, versículo 35. Depois de acontecer algumas coisas ali, já estava chegando a hora de Jesus ser preso. O ministério de Jesus estava chegando numa parte final, estava se completando o ciclo, né, para que ele fosse morto. E ele havia acabado de avisar Pedro nos versículos anteriores aqui que Pedro ia negá-lo. E um pouquinho antes, no versículo 24, Jesus fala com os apóstolos ali, como que você faz para ser o melhor, o mais importante? E ele diz assim que o maior no reino de Deus tem que ser o menor, assim como ele fez, assim, falou assim, olha, eu vim para servir vocês. E Jesus, foi isso mesmo que ele fez, né? Maior é aquele que serve ao Senhor. Então, se nós queremos ter alguma vantagem no reino de Deus, ou ser o maior, nós devemos servir uns aos outros, né? E não é fácil mesmo. Nós somos muito criticados, somos alvejados, às vezes por amigos, pessoas, familiares, né? Que não entende às vezes a nossa vida espiritual. E às vezes pensa que a gente tem que ser perfeito, e a gente não é perfeito, e nem vamos ser porque somos humanos, né? Dá 5 segundos pra gente, a gente comete uma falha, um erro. E Jesus falou assim, o Senhor procurava um justo na terra, e foi difícil, ele olhava e falava, não tem um justo sequer, alguém que ame integralmente, quando o Senhor estava procurando um homem justo na terra. Então, queridos, quando nós conhecemos a Jesus e fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos aprender uma coisa, um momento em que nós temos que agradecer a Deus, ser gratos a Deus e acreditar realmente que vale a pena estar no reino de Deus e participar desse reino junto com Jesus. O tempo todo para os discípulos ele falavam isso, olha, entendo que nós estamos participando de um reino muito difícil, onde nosso inimigo é invisível, ele trabalha nas regiões celestiais, né? E a arma mais poderosa que nós temos é a oração. O próprio Jesus, ele orava com intensidade, porque ele sabia que a maior arma que ele tinha contra o maior inimigo, que é Satanás, que aqui um pouquinho antes, se vocês lerem, ele fala a Pedro, Satanás vos reclamou para penetrar como trigo, né? Satanás ia tomar o coração de Pedro, se não chegou a tomar, e Jesus falou assim, olha, eu roguei por ti, eu clamei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois tu te converteres e fortaleces os teus irmãos. O Senhor Jesus diz que orou, né, para que a fé de Pedro não desfalecesse. O próprio Jesus, irmãos. Então, a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha
é contra as potestades, né, nas regiões celestiais, contra os príncipes e os dominadores deste mundo. Essa é a nossa luta. Por isso que a igreja, ela tem que ter o tempo de oração, de comunhão, de estar juntos, porque nós, a igreja, somos a resposta para o mundo, através de Cristo Jesus. Porque somos nós, para nós, o púlpito, quando a gente está pregando no púlpito, não é o auge da nossa vida cristã. O púlpito não é o maior auge da vida cristã. O maior auge da vida cristã é quando nós somos mais parecidos com Cristo. É quando as nossas reações, elas se tornam parecidas com a de Cristo. Reações, né? Eu confesso para vocês que as minhas reações, algumas situações na qual eu sou ofendido, eu não tenho sido parecido com Cristo, e eu tenho que correr atrás das minhas respostas, daquilo que eu não devia dizer, e eu quero ser parecido com Cristo nas reações. Ora, embora ele não tenha cometido nenhum pecado, foi julgado, condenado, levado à morte, e ele não pronunciou uma palavra, não reagiu, porque ele tinha confiança em Deus. E é isso, irmãos. Junto, mais no versículo 35, eu queria dizer tudo isso para chegar ali, depois de todo esse diálogo que Jesus estava tendo com os discípulos, e essa preocupação. Jesus fala para eles ali, para os 12, naquela parte final, de que até eles iam julgar, a terra, sentar ao lado dele para julgar as 12 tribos de Israel, no versículo 14. Então, olha a importância que esses homens tinham, e o discipulado que Jesus estava falando num nível muito, muito forte, muito espiritual. Esses discípulos, esses homens, esses apóstolos, eles vão julgar as nações, né? Assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Uma questão escatológica aqui, mas todas essas questões espirituais e fortes, Jesus se preocupava com eles, e a preocupação de Jesus também é a mesma conosco, para a nossa vida espiritual. Ele está dizendo: Jesus, fica atento, porque Satanás está tentando roubar e tirar aquilo que você tem de mais precioso, que é a fé, que é a convicção, que é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente crê, que é a nossa relação com a igreja, com os irmãos, e Satanás usa todas as armas que ele tem. Mas, em um momento, né, aí diz assim o versículo, no capítulo 22, versículo 36. A seguir, Jesus lhes perguntou, depois de toda essa conversa, de toda essa preocupação aqui, Jesus estava preocupado com eles, e foi medir junto com eles qual é o nível de fé que eles tinham, né? E Jesus perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou porventura alguma coisa? Esta é a pergunta de Jesus para nós. Apesar de toda a tribulação, apesar de toda a dificuldade, de toda a pressão que existe sobre nós, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre os trabalhos, sobre os resultados, né? Jesus está perguntando para mim e para você: porventura lhes faltou alguma coisa? E nós sabemos responder, tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas materiais. Né? E Jesus fala: quando eu vos mandei sem alforje, sem sandália, Jesus está ditando aqui: foi eu mandei vocês irem com os pés descalços, sem suprimentos, sem nada, dependeram de mim. Lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: nada. Disseram eles: não faltou nada, Jesus, não faltou nada. Não faltou nada. E aí a luta foi grande, a dificuldade foi grande, mas não faltou nada. Então, quando você olha para a sua vida e aquilo que você está fazendo para Cristo, e o Senhor Jesus pergunta: se porventura está faltando alguma coisa, nós temos que responder para o Senhor, né? Se está faltando alguma coisa. Hoje eu pude ser muito grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, nas questões materiais e nas questões espirituais também. Muitas bênçãos o Senhor tem me dado sem eu merecer. E quanto mais o Senhor nos abençoa, mais nós somos perseguidos, e as pessoas nos criticam, falam. Mas eu falei para minha esposa: olha, estamos bem, porque o Senhor continua nos abençoando sem nós merecermos. Nada
tem nos faltado, né? E eu fico muito empolgado com o reino de Deus. Nesses dias eu não pude estar na igreja. Na nossa igreja a gente tem um projeto de crescimento da igreja, dos pequenos grupos. É um trabalho difícil, árduo, que todos estão participando, todos estão envolvidos ainda. E isso me enche de alegria de saber que é muito trabalho, né? E a gente vê muitas igrejas já grandes, formadas, preparadas, organizadas, né? E nosso trabalho é pequeno na nossa igreja, mas nós estamos com muita fé, com muita vontade, para que nós cresçamos também e alcançamos outras pessoas. Esses ministérios, essas igrejas que estão crescendo, amém, eles estão crescendo, estão alcançando vidas, tirando vidas do inferno, isso é ótimo, e eu quero que eles cresçam muito mais. Mas nós temos um chamado especial aqui, na Igreja Batista da Vila Helena, junto com o pastor Paulo Farias, e a sua equipe pastoral, os obreiros, os irmãos, todos aqueles, para fazer que a nossa igreja também ela alcance o seu objetivo, que é salvar vidas, restaurar pessoas, transformar as vidas, famílias, o bairro, essa cidade, né? E nós vamos fazer isso através da oração, porque nada tem nos faltado. Então eu sou muito grato a Deus, porque mesmo sem merecer, nada tem me faltado. E a questão do Salmo 23, mas aqui Jesus diz para os discípulos, eu mandei vocês sem nada, e vocês confiaram em mim, e faltou alguma coisa? Eles disseram, não faltou nada. Nós fomos bem-sucedidos, Senhor. Fomos bem-sucedidos naquilo que o Senhor mandou fazer, debaixo da autoridade de Cristo, confiando no Senhor Jesus e na sua palavra, levando o conhecimento a todos. Assim foi essa missão lá atrás, no começo, quando o Senhor enviou aqueles apóstolos e pediu para que eles fossem, os discípulos, pediu para que eles fossem sem nada, e eles foram, expulsaram demônios, curaram enfermos, eles voltaram maravilhados e com muita alegria no coração. Jesus falou assim, olha, o que importa não é o milagre e as maravilhas que vocês fizeram, mas é que os seus nomes estão arrolados no livro da vida. E isso para mim e para você é importante. Os nossos nomes estão anotados, arrolados no livro da vida. E é por causa disso que nós fazemos todas essas coisas. Amém, queridos? Então, seja grato ao Senhor. Olhe a sua volta, aquilo que Deus tem feito para você. Na verdade, eu sei que é um jargão dizer isso, mas o fato de você estar vivo hoje já é um motivo para que você tenha gratidão com Deus. O fato de você ter se alimentado, o fato de você ter tido saúde, ter um carro, ter uma igreja, ter um lar, ter um cobertor, ter alguma coisa, para que nada vos falte, alimentação nenhuma, nem nada. No mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor nos livra dessas aflições. Não quer dizer que nós não tenhamos que passar por elas. Vamos passar pelas aflições, mas o Senhor vai nos livrar de todas. Amém, queridos? Então esta é a palavra do Senhor que eu tenho para o seu coração também nessa noite. E nós vamos orar, mas confiando aqui de que o Senhor o Senhor Jesus mesmo aqui não vai deixar faltar nada para nós. Não, Ele não vai deixar. Mesmo que você tenha passando por dificuldade, tristeza, angústias, temores no coração, nada vai nos faltar. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse aí, juntasse com a sua família, com seus amigos. Nós vamos orar a Deus naquele momento de oração que nós fazemos, e você pode orar junto comigo. Se você tiver um pedido de oração, coloque aí, nós vamos orar também, à medida que a gente vai lendo aqui, e a gente vai orando, né? Oração pelo grupo de evangelismo, o pastor Paulo está pedindo, pelas pessoas que estão evangelizando. Nós vamos orar por toda a nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos obreiros, irmãs e irmãs, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, somos gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor tem nos guardado, nos protegido, a Sua glória, o Seu poder e a Sua graça tem nos alcançado, e vemos a manifestação, Senhor, do Espírito Santo no meio do Seu povo, no meio da Sua igreja, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso significa, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade de nós crescermos a cada dia, a cada manhã, nos sermos renovados pela Sua presença, pelo Seu Espírito Santo,
trazendo vida, Senhor, ao nosso coração, trazendo paz e alegria, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pedimos pela oração pelo nosso pastor Paulo, pela sua esposa, pela pastora Vera, seus filhos. Senhor, guarda o nosso pastor, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Que ele seja guardado e protegido, que ele tenha sabedoria, conhecimento, ó Deus, para conduzir o seu rebanho. Que o Senhor supra as suas necessidades físicas e espirituais, enche os seus celeiros, envia pessoas para contribuir com a sua obra. Guarda, livre ele de toda enfermidade, das ciladas do diabo contra a sua casa, a sua família. Deus prospera e coloca seus anjos acampados, Senhor, junto à casa do nosso pastor e de toda a sua família. Guarda ele, protege, Senhor, dá a ele livramento, dá a ele sabedoria para conduzir o seu rebanho. Senhor, nós te pedimos pelo Ricardo Alonso, Senhor, te pedimos oração pelo pastor Paulo, pelo Moacir que está pedindo, pelo grupo de evangelismo, pela nossa igreja. Isso nós apresentamos todos esses pedidos que estão chegando agora, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por toda a nossa liderança da nossa igreja, pastores, pelos evangelistas, líderes, diáconos, todos os obreiros da nossa igreja e suas famílias, homens e mulheres, sejam alcançados pela sua graça poderosa e leva no Senhor e conduz pelo seu Espírito Santo na sua casa, os irmãos, as irmãs que trabalham, que são os obreiros, que são os líderes desse ministério. Deus, em nome de Jesus, abençoa. Senhor, abençoa cada ministério dessa igreja, de louvor, Senhor, de homens e mulheres, o ministério das crianças, dos jovens, aqueles que vão ser formados, e em nome de Jesus nós te apresentamos. Te apresentamos, Senhor, os projetos da nossa igreja, todos os projetos da nossa igreja, os pequenos grupos, os grupos de crescimento, evangelismo, traz, Senhor, estratégias novas, em nome de Jesus, sempre da sua palavra, sempre dentro do seu querer. Os planos são dos homens, Senhor, nós planejamos, nós calculamos, fazemos a obra, sabendo se nós podemos terminar ou não. Mas a palavra final sempre vem do Senhor. É o Senhor quem dá a palavra final. Por isso nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a palavra final em todos os projetos da nossa igreja. É o que nós te pedimos. Te pedimos, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, os maridos, os esposos, pelos casamentos. Oramos, Senhor, alcança os lares das nossas famílias, cada casa, a nossa casa, a visita, Senhor, a sua casa, a casa de cada irmão, de cada irmã, os seus casamentos. Deus guarda, protege, renova, restaura, mova as águas, retira as pedras, tira todo espírito, Senhor, que existe, se havia alguma confusão, alguma distração, algum prejuízo, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar todas as nossas famílias, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, todos os familiares, ó Deus, em nome de Jesus. Visita toda a nossa família, toda a nossa casa, nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que eles sejam guardados, protegidos pela sua palavra, ó Deus, sempre debaixo da sua graça. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, pelos aqueles que estão no leito dos hospitais, que tem familiares, aqueles que precisam, Senhor, de uma oração, em nome de Jesus. Senhor, visita essas pessoas, guarda, protege, livra eles, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de todo entendimento, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, ter a sua saúde restaurada, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Deus, te pedimos, Deus, sempre pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas autoridades que conduzem, Senhor, as autoridades governamentais que conduzem as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país, pelo nosso presidente, pela nação, ó Deus, livra-nos, Senhor, de termos governantes que oprimem o povo. Senhor, conduza a sua igreja de forma abençoada, como o Senhor tem feito no Brasil. Ajuda os pastores, os líderes, aqueles que conduzem seus ministérios. Que nós sejamos uma igreja no Brasil, uma igreja viva, que influencia, não sendo levado nem por um lado nem pelo outro, mas sempre pela sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, pelo Senhor Elci Cassiano, que a irmã Maria Antônia está pedindo por ele. Deus visita, que o Senhor possa curar essa vida, em nome de Jesus, onde ele estiver, seja no hospital. Tu és o dono, Senhor. O Senhor conhece toda o nosso corpo, toda enfermidade. Senhor, o Senhor pode fazer um milagre, visita essa pessoa e cura em nome de Jesus, traz cura e libertação. Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor enche o nosso coração de paz, derrama sobre nós sempre chuvas de bênçãos, Senhor, enche a nossa vida, encharca o nosso coração, essa terra seca,
Traz, Senhor, para nós alegria, traz, Senhor, o seu Espírito Santo dentro de nós, que possamos ser sempre cheios do seu Espírito, regados, Senhor, com chuva seródia, temporã, para que todos nós sejamos, Senhor, sempre cheios da sua presença, cheios do seu Espírito Santo. Renova a nossa vida, nossos pensamentos e fortalece, Senhor, a nossa fé sempre em nome de Jesus. Porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Sem Ti, Senhor, nós não avançaremos, como diz a sua palavra. Se o Senhor não estiver conosco, Senhor, certamente nós seremos consumidos pelo nosso inimigo. E como diz aqui em Mateus, Senhor, 22:35, nada tem nos faltado, porque foi o Senhor quem nos enviou, e essa promessa está sobre nós, sobre a sua igreja, sobre a nossa casa, sobre toda a nossa família, em nome de Jesus nós te pedimos. Pai, em nome de Jesus, que todos esses que estão nos vendo, os amigos do Facebook, todas essas pessoas, irmãs, sejam abençoados, não por causa de mim, que sou um homem simples, ó Deus, mas que a sua palavra entre no coração e faça um milagre nessas vidas, nessa semana, nesses dias, nesse resto de noite, que temos, Senhor, uma semana abençoada em nome de Jesus. Confirma as orações dos seus filhos, dos seus servos que estão pedindo e orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, queridos? Fiquem firmes na presença do Senhor, continuem buscando com alegria, porque o Senhor sempre se alegra com o coração quebrantado. Viu? Que vocês tenham uma semana abençoada. Eu agradeço a todos os irmãos e irmãs, agradeço ao Ministério da Igreja Batista, o pastor Paulo, toda a sua igreja, toda a sua equipe, que tem nos ajudado, nos apoiado, e vamos seguir com os trabalhos em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana e seja abençoado, amém, querido? Muito obrigado, viu?